Olá! No Inside Ambra de hoje, eu conversei com o professor Felipe Assensi. Ele tem formação em Direito e Ciências Sociais, com doutorado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também é autor de mais de 20 livros. O professor Felipe me contou um pouco sobre a trajetória dele na Ambra, os desafios com relação ao método de ensino, como ele se tornou professor da instituição, a experiência na graduação e como orientador de TCC e a experiência no mestrado como professor da disciplina de pesquisa acadêmica. Venha conhecer um pouco dessa história. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem, prazer falar contigo. Prazer é meu. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o convite para participar do Inside Ambra. É a primeira entrevista com um professor da Ambra que eu faço. Eu já falei com alunos, ex-alunos, mas você foi o primeiro professor que eu convidei e não poderia ser diferente, né? Diante de toda a sua contribuição para a gente conseguir formatar o mestrado, aprová-lo, iniciá-lo e tudo mais. Então, sua contribuição na Ambra tem sido inestimável e eu agradeço que você esteja aqui para contar um pouco sobre isso. Imagina, é sempre uma honra participar de todas as iniciativas da Ambra, né? É uma instituição que desenvolve um trabalho muito sério e para mim é uma honra fazer parte dela. Que bom. Bom, então, seja bem-vindo ao Inside Ambra. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quem é o Felipe? Fale um pouco de você. A pergunta é complexa, né? Bom, o Felipe ele é uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, né? Eu acho que eu posso começar por aí. É uma pessoa que tem, né, um dia muito intenso, né? Porque sou pai, sou marido, sou professor, sou advogado, sou empresário. Então, diversas coisas acontecem, né? E é até muito curioso como que ao longo da nossa vida a gente tem que desenvolver todas essas coisas, né? Equilibrar o pessoal e o profissional. E eu, ao longo dessa tentativa de equilíbrio, sabe, Camila, eu tenho tentado fazer coisas que, de alguma maneira, contribuem para a minha satisfação, né? Para a minha satisfação pessoal e profissional. Então, hoje, eu posso afirmar que estar dentro de um programa de mestrado, né, como o da Ambra, desenvolvendo atividades de ensino, publicando, contribuindo, né, com os alunos e interagindo com tantas pessoas diferentes dentro da Ambra, é uma das coisas que hoje me traz muita realização e muita satisfação. Mas o Felipe também é aquele que é flamenguista, né? É flamenguista de carteirinha, isso daí todos os meus alunos sabem, e o Felipe é uma pessoa que faz tudo com muito amor e com muita paixão, especialmente dentro de sala. Acho que é por aí, né? A gente percebe isso. Bom, e por que você decidiu ser professor na Ambra? Como ocorreu esse encontro? Eu já namorava a Ambra, digamos assim, há algum tempo, né? E sempre vi o trabalho de vocês e como que ele era inovador, né? Eu moro no Brasil e no Brasil a gente tem muita discussão, muita reflexão sobre novas formas, né, de ensino do direito, e sempre tinha visto como um espectador e como um curioso a Ambra como um local, né, um espaço em que essas inovações se desenvolviam. E um belo dia lá, stalkeando o site da Ambra, eu vi um espaço para se cadastrar, né, para dar aula, para participar de processos seletivos, e participei de um processo seletivo. Isso daí foi mais ou menos em 2015, 2016, já nem lembro bem, né, eu já me sinto um veterano dentro da Ambra, né? E aí participei do processo seletivo e me chamou a atenção um monte de coisa, né? Talvez a gente possa falar mais para frente sobre isso.
mas isso daí foi o que me mobilizou, na verdade, a estar na Ambra. O processo seletivo me conquistou, tá? Porque me mostrou a seriedade da instituição, o rigor pedagógico e metodológico que o professor tem que ter, e fui gostando, recebi a boa notícia da aprovação e fui, né, enquanto professor, recebendo os convites, né, para ministrar as disciplinas, e fui, né, seguindo a minha trajetória na Ambra. Hoje eu tenho maior orgulho porque eu estou na graduação, né, ministrando aula na graduação, principalmente de Teoria do Estado e de Direito Constitucional, e contribuo no mestrado na disciplina de pesquisa científica, pesquisa acadêmica, e também, né, como um dos gestores do mestrado. Então, é uma grande realização e, de fato, assim, um grande aprendizado para mim enquanto professor. Muito bom. O nosso processo seletivo, tem pessoas que adoram e tem pessoas que odeiam, né? Porque ele é um pouco trabalhoso, mas ele foi um processo seletivo pensado não apenas para identificar as pessoas que realmente têm aderência, né, com a instituição, mas também para a própria pessoa poder perceber o que vem pela frente, né, entender o montante de trabalho que ela terá, o tipo de trabalho que ela vai fazer. Então, na minha visão, é um processo seletivo muito bom para os dois lados, né? Não, perfeito, né? Porque hoje, né, o que a gente vê muito assim, em processos seletivos que são desenvolvidos é uma visão muito pro forma de processo seletivo, né? Quase que uma etapa formal de certas decisões que até já são tomadas anteriormente pelo avaliador, né? E sem muita preocupação em analisar e de simular como o professor se desenvolveria em situações concretas. Eu não vou falar de especificidade do processo seletivo, que eu vou estragar as surpresas, né? Mas eu acho muito legal, assim, Camila, como que a Ambra ela busca dentro do processo seletivo que, primeiro, que o professor ele saia da posição de que ele é a maior autoridade do mundo sobre qualquer assunto. Isso não rola no processo seletivo, porque existem diversas dinâmicas e diversas iniciativas que colocam que o professor ele deve repensar a sua prática. Isso é muito importante. E uma segunda coisa é que o processo seletivo também é uma oportunidade de você melhorar, né? O professor ele tem que ser melhor do que o que ele faz para, né, conseguir concluir o processo seletivo. Então a Ambra, naturalmente, antes da pessoa sequer entrar, ela estimula que o professor ele faça o seu melhor. Porque se ele não fizer o seu melhor, ele não entra, né? Porque a Ambra quer os melhores. Os melhores são melhores professores. Isso é uma coisa que eu me senti muito até orgulhoso quando eu recebi foi aprovado e tudo mais, porque fica claro na seleção que a Ambra está preocupada em selecionar excelentes professores. Todo mundo tem aquele caso de professor que tem um excelente currículo, mas que na hora da aula ou do compromisso pedagógico ou da sofisticação de ensino, de métodos, inclusive de formas avaliativas diferenciadas, ele não digamos, à altura do que está no currículo. E a Ambra, ela quer os dois, né? É o professor que tem o currículo, mas que tem que ser excepcional dentro de sala. Então, quando eu recebi o ok, assim, eu acho que eu nunca falei isso para vocês, a minha sensação foi de reconhecimento e de um certo selinho, né? De que, poxa, até que eu estou indo num bom caminho, né? Bom ver isso. Que bom que o processo seletivo te ajudou também, né? Porque a ideia é essa,
é que a gente possa identificar pessoas que venham a ter um bom relacionamento com a instituição, estejam dentro daquilo que a gente espera, né, do trabalho do professor, mas que elas também possam pensar sobre isso, né? Eu quero mesmo trabalhar nessa instituição, é esse o trabalho que eu vou desempenhar, eu estou disposto, eu quero entrar dentro desse processo todo aqui, ou não, né? Então, bom ouvir isso também, porque o processo seletivo foi pensado com carinho. Verdade. Bom, você já tinha tido alguma experiência com ensino online antes? Sim, sim. No Brasil eu já tinha atuado, né, há alguns anos já em ensino online, né, que a gente chama muito de EAD, né? E já tinha, sim, experiência nessa área de ensino. E nesse método, né? Eu sei que você tem muita experiência com ensino presencial também, né? Você trabalha em outras renomadas instituições no Brasil, né? Então, você já tinha uma vasta experiência docente, como pesquisador, quando veio contribuir conosco também, né? Mesmo com essa vasta experiência, né, entrando em uma outra instituição, um outro modelo de ensino, um método específico, né, a Ambra não utiliza aquele método mais comum de ensino à distância praticado no Brasil, nós temos um método próprio desenvolvido. Então, mesmo com a sua vasta experiência, quais foram os desafios, os principais desafios que você enfrentou quando começou a trabalhar na Ambra? Excelente, né? Foram muitos, tá? Como eu falei, né? O professor ele tem que se reinventar, ele tem que repensar sua prática. E comigo também foi assim, né? Eu tinha uma quilometragem rodada em diversos cursos EAD de diversos tipos no Brasil. E quando eu comecei a atuar na Ambra, né? Primeiro é que eu não fui direto para a sala de aula. Tá? A Ambra ela sempre tem a preocupação de que o professor ele não seja um professor solitário, né? Então tem sempre algum outro professor, algum gestor da Ambra que te acompanha na disciplina. E até hoje, né, isso é uma coisa importante de ser dita, eu sou acompanhado nas minhas disciplinas e acompanho professores em disciplinas. Tá, isso é muito importante porque você tem uma visão, digamos, de um interlocutor externo que vai sempre fazer com que você possa fazer melhor, né? Não é aquela coisa de fechar a sala de aula, é você com os alunos e o teu repensar ele fica muito dependente só de você. O teu repensar ele também é um repensar de troca e coletivo. Então foi muito curioso, porque eu com minha super experiência EAD de vários anos de quilometragem rodada, quando eu chego para assumir a minha primeira disciplina na Ambra, eu lembro, era a disciplina de Direito Constitucional 1, e já tinha sofrido a capacitação da Ambra, já tinha passado por, né, mesmo depois do processo seletivo, passado por todas aquelas instruções, né, que a direção da Ambra nos né, diz para a gente participar e tudo mais, visto vários vídeos, feito várias reuniões. Mesmo assim foi um desafio, né? Primeiro é que o ensino Ambra, ele é um ensino que exige que o professor ele tenha um alto comprometimento em planejar, né? Então não existe essa de, eu vou lá para a sala de aula e vou ver o que eu vou falar. Não existe vou ver o que eu vou falar. Todo o ensino é absolutamente, minuciosamente planejado. Vamos supor, uma disciplina de 10 semanas, ela tem 10 semanas, o professor ele planeja cada semana o que ele vai falar, ele planeja qual é a leitura da semana, ele planeja quais são as atividades da semana, quais são as competências e habilidades que vão ser trabalhadas. Então, é uma sofisticação pedagógica infinitamente maior. Isso é óbvio que vai provocar o professor a ser melhor, né? E para ser melhor, você tem que dar um passo atrás, ou 2 ou 3, né? No meu caso, na minha grande experiência de EAD, eu dei vários passos atrás, porque, inclusive, né, eu vi que existem formas de fazer EAD talvez muito mais efetivas do que as que eu conhecia. Então, isso foi um desafio de ambientação. Um outro desafio de planejamento total da disciplina. Tá? Um outro desafio
o ensino em geral no Brasil, né, ele é um ensino muito focado em conteúdo. Então eu tenho que chegar e falar de direitos fundamentais. Não é um ensino focado em competências e habilidades. O que, quando eu falar de direito à saúde, é relevante que a pessoa desenvolva? Por exemplo, ela tem que desenvolver uma visão interdisciplinar sobre a saúde. Ela tem que saber aplicar os conceitos de direito à saúde dentro do cotidiano de uma decisão judicial. Ela tem que saber construir teses jurídicas sobre saúde. Isso é competência e habilidade. Quando eu foco em conteúdo, eu assumo ou tendo a assumir uma postura mais de transmissor do conhecimento. Quando eu foco em competência e habilidades, eu tenho uma coparticipação com o aluno naquelas competências e habilidades que ele vai ter que desenvolver dentro do curso. Então, veja, aquela minha quilometragem toda, tá? Ela praticamente zerou quando eu comecei a atuar na Ambra, né? E uma outra coisa fundamental, eu passei a ser exigido mais do aluno em termos de uma relação individualizada, né? Dentro das aulas em geral que eu estava acostumado, as aulas eram muito o professor com o coletivo, a turma, né? E a Ambra, como ela exige essa atenção individualizada, esse relacionamento individualizado com o aluno, isso é óbvio que exige que o professor ele tenha mais sensibilidade com as especificidades de cada aluno. Uma coisa é eu olhar para um bloco de pessoas, que é uma turma, e aí eu ministrar aula para esse bloco de pessoas, é óbvio, vendo um ou outro que não está entendendo, tentando ajudar e tudo mais. Quando eu estou no ensino individualizado, é óbvio que eu vou ter um esforço muito maior de entender cada aluno e fazer estratégias de desenvolvimento de competências e habilidades específicas para cada aluno. Então, Camila, assim, me deu um trabalho enorme, tá? Confesso, mas é o que eu falei, né? Eu me sinto hoje um professor melhor, né? E isso, para mim, né, que eu acho que eu sou um bom professor, quando eu vejo que eu me tornei um professor ainda melhor, é algo inestimável, né? Porque a gente tem que sempre buscar ser isso. O professor que ele se coloca numa situação de que ele já é o fim do que ele pode ser e não um caminho do que ele pode ser, ele é um professor que ele está fora do que se espera hoje em termos de pedagogia. Nossa, muito bom ouvir isso. Eu me identifiquei muito com o seu relato. Você também sofreu. Quando eu comecei a trabalhar na Ambra, eu não tinha experiência de ensino online, só de ensino presencial, né? Embora, depois eu vou falar um pouco sobre... Eu tive uma experiência muito pequena, mas é pontual. Depois a gente vai conversar um pouco sobre TCC, bancas, né? Mas de curso mesmo, de ensino, eu não tinha experiência nenhuma no ensino online, só presencial, mas me identifiquei demais com o seu relato, porque realmente é todo um aprendizado, um mundo que se abre pra gente, né? E a gente precisa repensar diversas práticas, e inclusive depois que eu comecei a trabalhar com ensino online, eu comecei a fazer muitos cursos também em diferentes métodos também de ensino online, e fui experimentando e me colocando no lugar de aluna e entendendo, poxa, essa prática aqui do meu professor eu não gostei, então eu preciso repensar também as minhas atitudes, né, como professora. Então foi todo um enorme aprendizado, um mundo que se abriu depois que eu comecei a trabalhar lá. Bom, e me conta um pouco da sua experiência especificamente no mestrado da Ambra. Como funciona a sua disciplina? Muitas pessoas têm curiosidade, mas é online? Como funciona? Enfim. Bom, no mestrado é uma disciplina muito legal. É uma disciplina que, inclusive, tem uma função muito nobre, né? Na minha visão, dentro do campo do direito. Ela é uma disciplina que ela está relacionada à pesquisa acadêmica, pesquisa científica, e, em geral, essas discussões elas não ocorrem dentro das faculdades de direito, sabe, Camila?
Eu lembro que quando eu fiz Direito, a minha aula de pesquisa acadêmica, né, que na verdade chamava de metodologia, ela basicamente foi uma aula de formatação de texto. Aí você lembra, você imagina, um semestre inteiro a pessoa aprendendo regras da ABNT, como é que cita, se tem recuo de 4 centímetros, de 3 centímetros, espaçamento 1,5. Isso, na verdade, sempre foi um problema, né? E foi a aula que eu tive. Só que eu fiz ciências sociais, né? Assim como você, né? E as ciências sociais, nós somos suspeitos, né? Mas as ciências sociais, elas são excepcionais em diversos sentidos, inclusive nesse, né? Na questão da pesquisa. Em ciências sociais eu tive 1 ano só de metodologia de fato. Tive 1 ano e meio de estatística. Tive uma monografia que de fato foi uma pesquisa empírica. Depois eu fui para o mestrado e para o doutorado em sociologia, então tive mais 1 ano de estatística em cada um. Fiz disciplina de metodologia. Então acaba que foi por causa das ciências sociais que eu né, de certa maneira, cobri esse buraco que ficou no direito, né? Então essa disciplina, ela faz justiça ao que deve ser uma pesquisa dentro do direito. Em geral, o que se fala que é pesquisa dentro do direito não é, né? Pelo menos não é científica, tá? Em geral, o que se diz que uma pesquisa dentro do direito é um compilado de opiniões, é um compilado de achismos, é um compilado de juízos de valor, né? Sem nenhum dado empírico e de maneira completamente dogmática é exposto o argumento. Então a disciplina, né, respondendo a sua pergunta, ela vai, na verdade, contribuir com o mestrado no sentido de formar juristas que produzem conhecimento. Tá? Se eu tivesse que condensar, assim, em poucas palavras, o grande objetivo da disciplina é esse. A Ambra é comprometida com pessoas que querem produzir conhecimento. A Ambra quer formar pessoas que querem produzir conhecimento. A Ambra, ela pensou e desenvolveu todo o seu mestrado, inclusive esta disciplina, para que as pessoas pudessem ter protagonismo como produtoras de conhecimento e não como reprodutoras de conhecimento, né? E essa disciplina, ela vai ter esse papel, dentre tantas outras da Ambra, mas essa em especial, porque ela vai falar do tema da pesquisa do início ao fim. É uma disciplina que começa, né, dando uma espécie de choque de ordem, tá? Que é uma desconstrução. Eu começo a disciplina, o meu primeiro tópico, né, minha primeira unidade da disciplina é desconstruindo, é um pouco tudo que você achou que era ciência, mas que ninguém disse que não era, tá? Então, através de diversas técnicas, através de diversos recursos pedagógicos, estudos de caso, vídeos, textos, a aula em si, os encontros, fóruns, enfim, diversas maneiras eu provoco a desconstrução. Porque, como a minha experiência dentro da Ambra é melhor eu zerar essa minha quilometragem rodada para entender o método Ambra, e me tornar um professor melhor, na disciplina eu uso mais ou menos isso. É melhor você zerar o que você acha que é ciência e aí a gente começar aqui com o que de fato é, né? Então ela começa desconstruindo. Isso é muito legal porque os alunos, eles em geral terminam a unidade 1 falando: nossa, abriu meu mundo, abriu a minha cabeça, porque eu achava que ia fazer uma dissertação sobre aspectos históricos do compliance desde o Código de Hammurabi, passando por Grécia e Roma Antiga. Então já não é isso, né? E depois, o que a gente faz? A gente pega na mão da pessoa e fala: agora vamos aprender, né, como é que se faz de verdade, tá? Como eu sou flamenguista, eu sou campeão, né, mundial, né? Eu fico brincando que agora você vai jogar o campeonato mundial. Então agora você vai fazer pesquisa de verdade. E aí nas unidades 2 e 3, através de outros recursos pedagógicos, desenvolvendo outras competências e habilidades, porque eu fui selecionado na Ambra e eu sei como é que a sofisticação pedagógica é maior, eu vou trabalhar com eles o quê? Como que você faz um projeto de pesquisa? De fato, que em muitos mestrados e doutorados, não vou nem falar de graduação, o projeto de pesquisa ele é pro forma, é papel, né? Ele não é um projeto. Uhum. E é aquela história, né, Camila? Assim, você pode construir uma casa de duas maneiras, ou de olho,
né? Você vai lá, constrói a casa de olho, ou você constrói a casa de uma maneira planejada. Qual é a forma menos arriscada? É a planejada, né? Pesquisa igualzinho. Muita gente faz pesquisa de olho e aí aumenta o risco e aumenta a probabilidade do problema. Então é isso que a gente faz. E na nossa última unidade, nós temos os alunos absolutamente renovados, digamos assim, e eles não só desenvolvem um projeto de pesquisa cientificamente rigoroso, que eles depois podem usar, seja na dissertação, não é pré-requisito fazer o projeto da dissertação não, tá? Mas eles podem usar na dissertação, eles podem usar dentro de pesquisas de menor fôlego que eles já queiram desenvolver no dia seguinte, eles podem usar, inclusive, como projeto de pesquisa para obterem financiamento, enfim, cada um usa da sua maneira, né? Mas eles podem usar e esse projeto é rigoroso. E eles ainda, no final da disciplina, eles palestram num seminar, né? É um seminário de pesquisa acadêmica avançada que nós realizamos na Ambra e que os protagonistas são os alunos. Então, observa que ao longo de toda a disciplina são desenvolvidas diversas estratégias absolutamente coerentes entre si, mas plurais, que vão fazer com que o aluno, de fato, ele saia como uma pessoa que sabe fazer pesquisa. E mais, uma pessoa vacinada, que vai olhar as pesquisas que são por aí, que aparecem por aí, vai ter um juízo crítico para dizer: isso daí não é bom não, isso daí não é adequado não, tá cheio de viés, tá cheio de problema. Ótimo, ótimo. Dentro dos seus diferentes níveis, né, a graduação e o mestrado estão bem alinhados nesse sentido, né, porque a gente busca que as pessoas realmente produzam monografias no trabalho de conclusão de curso, e não um texto qualquer, um texto de opinião, que sejam realmente monografias jurídicas. Então, aproveitando, né, que falamos sobre isso, fala um pouco da sua experiência como orientador e como participante de banca na Ambra. O mestrado, ele ainda é novo, nós não tivemos bancas, né, até o presente momento, teremos em breve, mas nós já temos uma vasta experiência com orientação e bancas na graduação realizadas à distância, né? Como tem sido essa experiência para você? Muito, muito gratificante, muito legal, né? Porque primeiro é que essa questão do EAD, ela tem uma grande virtude, tem tantas outras, né? Mas uma grande virtude nesse assunto de bancas, né? É que eu posso fazer bancas com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu como orientador, eu privilegiei isso nas bancas que eu realizei, né, com os meus orientandos, de trazer pessoas de vários lugares. Então, eu posso trazer uma pessoa de São Paulo, eu moro no Rio, né? Posso trazer uma pessoa de São Paulo, posso trazer uma pessoa da Colômbia, posso trazer uma pessoa dos Estados Unidos, de Portugal. E isso é muito legal, porque eu tenho mais liberdade de selecionar membros da banca que, de fato, vão contribuir com visões críticas, densas, multidisciplinares sobre aquele assunto. Então, essa é uma coisa interessante. Uma outra coisa, tem banca, né? Aliás, uma coisa prévia, deveria ser prévia. Tem banca. E tem banca que cumpre o seu papel de banca, tá? Então, argue, questiona. A banca, ela não só atribui uma nota de aprovado, reprovado, uma decisão de aprovado, reprovado, né? Mas cada membro da banca tem que preencher um formulário bem extenso, diga-se de passagem, de avaliação, tá? E esse formulário, ele é registrado, até porque a Ambra, ela tem que ter toda essa gestão do conhecimento, essa gestão de arquivos, por conta das fiscalizações, né, do Departamento de Educação, enfim, que fazem todas as instituições de ensino, né? Então, a banca é banca de fato, a avaliação é avaliação de fato, a composição da banca é uma composição da banca orientada pela capacidade do membro da banca conseguir avaliar o trabalho e contribuir com o trabalho. Então, o momento de banca eu acho muito legal na Ambra, né? E a gente, pelo fato de ser à distância, né? A gente tem os alunos participando de onde puderem, né? Então a gente tem plateia, troca, é muito legal. Então eu fico muito feliz.
Eu tive a sorte, na verdade, de ter alguns orientandos. Quer dizer, sorte, né? Eu acho que é sorte, né? Porque a gente pode ter de tudo, né? Mas dentro da Ambra eu já tive 4 orientandos de TCC. 4, isso. E os 4 foram excepcionais, né? De graduação, tá? Eu não sei se é porque a Ambra faz uma avaliação já prévia, antes de mandar para o TCC, ela já chega de uma maneira bem rigorosa na disciplina de metodologia, não mandando todo mundo. Mas eu recebi 4 orientandos muito interessantes, muito comprometidos e que produziram não somente um TCC, né, mas produziram pesquisa empírica. Tá? Aí eu acho que também tem um pouco da influência tua, né, da Camila, e minha, mais tua até, porque já chega querendo pesquisa empírica, então já tem a Camila, né, influenciando o aluno, e aí quando chega já falando de pesquisa e tal, eu já entro na onda. Né? Mas alunos querendo fazer pesquisa empírica, desenvolvendo pesquisas empíricas, né? Alguns deles, inclusive, como a gente teve uma aluna que depois que ela fez o TCC sobre estratégias de redução, de judicialização, isso daí foi incorporado na unidade jurisdicional em que ela trabalhava como política da unidade jurisdicional. Então essa é uma coisa muito interessante, muito prazerosa, né? O orientando, ele é um orientando que chega com um awareness, né? Ele já está um pouco mais ambientado e alerta a respeito de que o TCC ele tem que ser um TCC de fato de qualidade, e a orientação ela flui. A orientação ela é muito legal, porque a gente tem os horários pré-combinados com os orientandos, né? Eles já recebem um cronograma bonitinho dos horários, e toda a orientação é feita pela plataforma da Ambra, que é impecável, funciona muito bem, inclusive facilita para mim, porque às vezes eu estou viajando, estou num lugar, estou no outro, o aluno também, né? E aí a gente consegue interagir tranquilamente, olho no olho, conversando e tudo mais. E uma coisa legal é que todo encontro tem um registro. Tem um registro do que foi tratado no encontro, tem um registro das dificuldades trabalhadas no encontro e tem um registro do que se chama de feed forward. Né? Eu gosto dessa palavra, que é o que você, orientando, vai ter que fazer até o próximo encontro. Né? Então ninguém fica sem dever de casa, nem o orientador, porque ele vai ter que ler, nem o orientando. O resultado é isso, né? Aí eu não me surpreendo também com os resultados da graduação, por conta dessa capacidade da Ambra de pensar de maneira sofisticada e pedagogicamente orientada os seus métodos, os seus procedimentos. Eu tinha dito anteriormente, né, que eu ia comentar sobre a minha pequena experiência com EAD, né, antes da Ambra. Na verdade, foi no mestrado, meu mestrado foi presencial, mas eu fazia mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o meu orientador era da Universidade de Brasília. Então, Nossa. Toda a orientação foi via internet e telefone, sendo que na época nós não tínhamos as ferramentas que temos hoje, né? Olha. Então, era muito mais precário e deu super certo. Então, na verdade, não foi um curso à distância ou uma experiência com professora, não, foi como orientanda, mas foi uma experiência interessante que mostra como pode dar certo, porque hoje as pessoas às vezes perguntam: poxa, mas a orientação é online, é à distância? Como funciona? Como é possível? Nossa, eu já fui orientada à distância antes de termos as ferramentas tecnológicas que temos hoje, de uma forma muito mais precária. E tá lá a minha dissertação, né, na biblioteca digital da URGS, lá é só pesquisar pelo meu nome para encontrar. Eu não sei, Camila, assim, eu tenho só uma suspeita, tá? Eu não sei, eu não tenho base empírica para falar, mas eu acho que essa visão, às vezes, das pessoas, não, mas como tem orientação à distância? Eu acho que é porque, às vezes, no Brasil, as pessoas acham que EAD é somente apertar play, né? Você aperta o play, assiste a aula e pronto, acabou ali a estratégia de ensino. A aula é uma só, o play é um recurso pedagógico somente, né? E tem pessoas que pensam que o EAD é o que se chama de ler o material, aquela coisa que acontecia, né? A gente
a gente pegou essa fase, né, de curso por correio, né, que a pessoa recebe o material escrito por correio, lê e aí pronto. E aí isso daí foi transposto para o EAD, que é basicamente material escrito, né? Então, eu desconfio que seja por aí, mas também não sei se tem mais fatores, né? Mas o EAD hoje ele tem 1 milhão de recursos pedagógicos muito mais sofisticados, né? E eu que achava que a minha quilometragem era alta, quando eu vim na Ambra, né? Aí é que, de fato, eu fui aprender esses recursos, tá? Às vezes eu me pego refletindo sobre essas questões, né? Qual é a diferença entre você realizar um curso online e ler um conteúdo online? Porque a gente vê muita coisa por aí que se chama curso e, na verdade, é um conteúdo online. Né? Então, a aula gravada, o texto escrito indicado, são um dos recursos utilizados, né, dentro de um curso, dentro de uma série de estratégias integradas que compõem um curso, que levam o aluno a atingir um objetivo, que verificam se ele atingiu o objetivo, né? Então, tem muita coisa por aí que se chama curso, que na verdade, né, não é curso, é conteúdo online. Perfeito. Bom, mas você falou, né, dos encontros com os mestrandos, com os orientandos. Fala um pouco sobre como são realizados esses encontros via internet. Esses encontros, já que tudo tem que ser muito bem planejado e pensado, né? Esses encontros, eles são encontros que são pré-determinados, então o aluno já começa a disciplina sabendo, né, o calendário de encontros, os horários, tudo muito pré-definido. E são encontros que eu costumo chamar encontros de aprofundamento, né? Porque, observa, eu já gravei as aulas, eu já passei os textos, eu já passei as dinâmicas, eu já usei os recursos pedagógicos, eu já estimulei as competências e habilidades. Então, os meus encontros serão encontros pensados para serem absolutamente avançados, profundos e direcionados para dar um passinho além daquilo que já foi estabelecido na disciplina, né? Então, a gente, na verdade, começa assim, dentro do encontro, né? Eu começo tirando algumas dúvidas, tá? Porque aí são inquietações que o aluno traz para o encontro, e são inquietações que, em geral, estão naquele momento da disciplina em que ele está, mas depois, passada essa parte de dúvidas, a gente aproveita o encontro para aprofundar a discussão, né? Então, esses encontros eles ficam muito interessantes, às vezes eles passam até um pouquinho do tempo, porque a riqueza, né, e as contribuições são bem interessantes, bem plurais, né? Mas isso faz com que a gente tenha também uma interação semanal dentro da disciplina, né? Faz com que o aluno, ele inclusive tenha esse atendimento personalizado, faz com que o aluno ele tenha uma pessoa que ele possa interagir de uma maneira mais próxima, faz com que os alunos se ajudem entre si, porque é um momento pedagógico também, já que é mestrado, né, em que os alunos eles têm que ter o compromisso de se exercitarem, né, em frente ao outro, em contribuir com o outro, em auxiliar o outro. Então, esses encontros eles são fundamentais, né? E no caso da minha disciplina, né, ainda tem o seminar no final, que é outro encontro ao vivo, né? E aí um seminar, em geral, tem 2, 3 dias, né? E aí são grandes exposições, são grandes debates sobre como fazer pesquisa. O aluno, por exemplo, ele escolhe lá compliance. Ele vai fazer um projeto de pesquisa sobre o tema do compliance, mas uma pesquisa empírica relacionada ao compliance. E no dia do seminar, ele fala do tema do compliance e da pesquisa empírica. Então, isso agrega muito, né, em termos pedagógicos e tudo que se espera de um mestrando. E, Felipe, uma última pergunta. Você é um doutor, é um professor com uma vasta experiência acadêmica. Na sua visão, né, o mestrado da Ambra, ele tem o nível esperado dos outros mestrados que você conhece? Ele
deixa de desejar em algum sentido? O que podemos melhorar? Sim, essa é uma pergunta importantíssima, né? A Ambra, como eu falei, ela é uma instituição comprometida integralmente, né, com o aprendizado do aluno e com o protagonismo do aluno e com o desenvolvimento de competência e habilidades do aluno. Então, a Ambra ela não tem nada a menos do que instituições de ensino que estão comprometidas também com isso. Né? Eu costumo dizer, Camila, e aliás é algo que eu costumo dizer, mas outras pessoas da Ambra também dizem, e eu acredito nisso 100%. Né? O que faz sucesso de uma disciplina, ou de um curso de graduação, ou de um curso de mestrado, não é se ele é presencial ou EAD, é a instituição e o grau de comprometimento da instituição com o aluno e o grau de comprometimento do aluno com a instituição. Né? Então, na minha visão, no sentido da instituição, a Ambra ela cumpre todos os requisitos para ser considerada uma instituição absolutamente sofisticada em termos pedagógicos e que produz um impacto positivo na carreira acadêmica ou na carreira profissional dos seus alunos. Do ponto de vista de comprometimento com o aluno, a Ambra ela faz um processo seletivo absolutamente rigoroso de professores, né? Não é o fulano que também é professor, é o professor. Eventualmente, se ele tem uma outra atividade profissional, se ele também é advogado, magistrado, tudo mais, tudo bem. Mas queremos professores. Então, o compromisso com o aluno já começa aí. O compromisso começa com um professor que não e também com um professor que não é um professor solitário. Tem sempre alguém junto com o professor, contribuindo com o professor. Você tem um compromisso em desenvolver competência e habilidade, você tem um compromisso de planejamento. Não existe essa de, daqui a 2 semanas, o que vai ser mesmo? O professor não falou. Isso daí você recebe antes da disciplina começar. Né? Então, esse compromisso total com o aluno, né, essa atenção individualizada, ela é essencial. E o compromisso do aluno com a instituição, isso também começa no processo seletivo. A Ambra reprova muita gente no processo seletivo. Né? Tem uma demanda grande, tem procura, tem muita gente que quer fazer o mestrado com a Ambra, mas a Ambra quer pessoas que se comprometam com o mestrado e que se comprometam com a instituição. Então, não tem essa de, vou fazer o mestrado EAD, é mais fácil. Primeiro que não é mais fácil, é mais difícil. Né? E segundo que na Ambra é mais difícil ainda. Né? Não é só difícil, não é difícil em termos de conteúdo que eu estou falando, é difícil em termos de exigência, que vão dizer que o teu diploma é um diploma de mestre da Ambra. E aí, se você é um diploma de mestre da Ambra, você vai ser visto como uma pessoa que teve que se envolver, se dedicar e se comprometer com o seu mestrado. Né? O aluno, então, no processo seletivo já começa a ser muito cuidadosamente selecionado. O aluno ele tem múltiplas atividades, né? Às vezes em disciplinas, em alguns lugares, né? O aluno tem que apresentar só um artigo no final, às vezes não tem muito critério de correção, na Ambra não tem, né? Então vai ter que fazer, vai ter que desenvolver de diversas maneiras. Cada professor, cada disciplina pensa de uma maneira diferente de competências e habilidades as suas avaliações, né? Então, e o aluno tem que dedicar tempo. Se o aluno não dedicar tempo ao mestrado, ele não vai ter como concluir o mestrado. Então, veja, a instituição séria e comprometida inclusive com o aluno comprometido com a instituição provendo o seu melhor, né? É um mestrado excelente. Tá? E independente de ser EAD ou presencial, não é assim que se mede a qualidade de um mestrado. Né? A gente sabe que no Brasil, às vezes, tem alguns EADs fracos, mas também existem presenciais fracos. Né? A gente sabe que em outros lugares do mundo tem EADs fracos e presenciais fracos. E a Ambra está comprometida com o oposto disso. Não é porque EAD que são 1000 alunos dentro de sala, não é porque EAD que são
diversas pessoas vistas como manada, né? Aquela coisa, um monte de gente. A lógica é diferente. Então, é porque as pessoas às vezes estão acostumadas com esse tipo de EAD. Eu estou falando assim porque é o costume das pessoas que conhecem um pouco de EAD no Brasil. A Ambra é outra lógica. A Ambra é um mestrado excelente, pensado de maneira cuidadosa, de um diploma americano, convenhamos, excelente também essa parte, né? Com professores excepcionalmente bem escolhidos, que têm comprometimento com a instituição, com seus alunos, e que depende do compromisso dos seus alunos para que esse mestrado ele alcance seus objetivos de excelência. O ensino à distância, ele, ao longo do tempo, ficou um tanto relacionado com a ideia de ensino de massa a baixos custos, né? E, na verdade, o ensino à distância ele não precisa ser de massa. Ele é uma forma de acesso ao ensino. Então, ao invés de você ir até a universidade, né, a faculdade vai até você. O ensino vai até você, ao invés de você ir até ele, né? Então, é uma outra forma de acesso ao ensino que não necessariamente precisa ser de massa, né? Bom, Felipe, muito obrigada por ter conversado comigo sobre essas questões. Enfim, seu relato foi incrível. Gostaria de saber se você gostaria de falar mais alguma coisa, ressaltar algo. Eu tenho umas sugestões, né? Bom, para quem está namorando a Ambra, é uma excelente oportunidade você se inscrever no próximo processo seletivo, para você ver como é que funciona, né? E tudo isso que a gente conversou aqui. Uma outra coisa, aproveita também, né, você que está assistindo a gente, que a Ambra tem diversas iniciativas aí, principalmente nas redes sociais, que você pode acessar, né? Nós temos palestras online, nós temos eventos, nós temos artigos, e-books, tudo isso à sua disposição, gratuitamente, para você, de certa maneira, já se iniciar um pouco nessas iniciativas de alta qualidade que a Ambra possui, né? Então, acho bem legal isso. E a terceira coisa, pergunte. Se você tem alguma dúvida sobre a Ambra, se você tem alguma dúvida sobre o método de ensino, se você tem alguma dúvida sobre processo seletivo, se você tem alguma dúvida sobre os professores, pergunte, né? Os canais de comunicação da Ambra, eles são diversos e são canais altamente responsivos, tá? Então, é fundamental isso. A gente, às vezes, liga para alguma instituição, né? Tanta gente para atender, tanta coisa, tanta transferência. Eu vou passar por ramal, vou passar por outro ramal, vou passar... Não, mas não tem isso. Tem pessoas dedicadas exclusivamente a isso, com muito menos intermediários para chegar a sua dúvida até elas. Então, sua dúvida é respondida rapidamente, de modo que você pode, então, hoje, agora, já se aproximar de todas essas iniciativas da Ambra e, quem sabe, tomar a decisão de ingressar no nosso mestrado. Verdade. Eu mesma converso com muitos interessados na Ambra e até por isso eu sei quais são muitas das dúvidas que aparecem, né? Por isso é interessante a gente mostrar como funcionam as disciplinas, os encontros, porque as pessoas realmente têm muitas dúvidas, me perguntam muito sobre isso. Bom, Felipe, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por contribuir conosco. Sua contribuição ao mestrado, principalmente, foi essencial, mas na graduação também os alunos te adoram suas disciplinas, elas são muito bem planejadas, muito bem estruturadas, executadas. Você, como sempre, realiza um trabalho muito sério e a gente busca mais Filipes. Não, imagina. É uma honra, Camila. E você sabe que eu sou seu fã também, sou fã, né, de toda a equipe da Ambra, então é só felicidade de compor esse time e de poder, né, falar aí com quem está assistindo a gente, né,
sobre como que é importante o que a Ambra faz para o ensino jurídico e para o direito. Então, muito obrigada, Felipe. Uma boa tarde. Obrigado.